renunciando a fé cristã, renunciando Jesus como o Messias. Em 34 DC, o Evangelho passou para os gentios e a primeira parte desta grande profecia se cumpriu. Vejamos as previsões sobre o Messias. O decreto foi feito em 457 AC. 483 anos no futuro, o Messias, o ungido, viria e seria batizado. Cristo foi realmente batizado. No meio daquela semana, daquele período de 7 anos, o Messias, Jesus Cristo, seria morto, crucificado. Ele foi crucificado na primavera de 31, 3 anos e meio após este acontecimento. Chegamos ao outono de 34 DC. No outono de 34 DC, o Evangelho passaria para os gentios, e assim aconteceu exatamente como a profecia bíblica havia previsto. O decreto foi sancionado no tempo profetizado, Cristo foi batizado no tempo previsto, Cristo foi crucificado no tempo previsto, o Evangelho passou para os gentios no tempo previsto. Mas lembrem-se, esta é a primeira parte da profecia. Estes 490 anos referem-se aos judeus. O que foi que o anjo Gabriel explicou para Daniel sobre a profecia? Que os 2.300 anos e os primeiros 490 anos dos 2.300 anos acabariam em 34 DC. Os primeiros 490 anos referiam-se ao povo de Daniel, os judeus, e a primeira vinda de Cristo em 31 DC. A última parte dos 2.300 anos se refere ao povo de Deus hoje e a segunda vinda de Cristo. Então, Deus usou um acontecimento que nós podemos ver, a primeira vinda de Cristo, para nos mostrar o que nós não podemos ver, a segunda vinda de Cristo. E se os acontecimentos aconteceram na primeira parte da profecia, obviamente eles acontecerão durante a segunda parte da profecia. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele disse que a purificação do santuário aconteceria no final dos tempos. Já que um dia profético é igual a um ano literal, os 2.300 anos nos levam até o tempo do fim. Mas como podemos descobrir isto? Os primeiros 490 anos referem-se aos judeus. 2.300 anos menos 490 anos é igual a 1.810 anos. 1.810 anos mais 490 anos é igual a 2.300 anos. Os primeiros 490 anos referem-se aos judeus, e esses acabaram em 34 DC. Os outros 1.800 anos, 1.810, referem-se ao povo de Deus no fim dos tempos. Se aos 34 DC dos primeiros 490 adicionarmos 1.810, teremos 1.844. Em outras palavras, se iniciarmos em 457 AC e continuarmos por 2.300 anos, chegamos em 1844. Os primeiros 490 anos referem-se ao período em que os judeus rejeitaram o Messias, em 34 DC. Os próximos 1810 referem-se ao período chamado na Bíblia como final dos tempos, o juízo final antes da vinda de Cristo. Isto significa então, senhoras e senhores, que este não é um tempo futuro, este não é um tempo comum. Até 2.300 dias, e então a verdade sobre Jesus, o Cordeiro morto, será restaurada. A verdade sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, será restaurada. A verdade sobre a lei de Deus será restaurada. Até 2.300 dias, então Deus restabelecerá o seu juízo sobre as nações. Fracos e fortes serão julgados e serão achados culpados, e então o povo de Deus será exonerado. O povo de Deus será exaltado diante de toda a justiça do universo no fim dos 2.300 dias ou anos. E então, começando em 1844, como no antigo santuário, o povo de Deus se reuniu e orou durante aquele último ano judeu, o dia do julgamento, e abriram seus corações para serem purificados pelo sangue do Cordeiro e para serem perdoados e receber misericórdia de Deus. Eles examinaram os seus corações para ver se não havia nenhuma rebeldia não confessada, e eles diziam: Deus, perdoa-nos. Então, na última hora da terra, Deus convida homens e mulheres para virem a Ele. Estamos no juízo final. Desde 1844, Deus tem restaurado as verdades das Escrituras para todo o mundo.
verdades que foram perdidas durante os séculos, verdades que foram obscurecidas por tradições, verdades obscurecidas pelas doutrinas humanas. A verdade é que somos salvos somente por Cristo, que as nossas obras não podem nos salvar. A verdade de que em qualquer preocupação ou dificuldade por que passamos, precisamos não de um sacerdote terrestre, mas de Jesus, o nosso sacerdote celeste. A verdade de que se nós o amarmos, permitiremos que ele mude nosso coração e escreva a sua lei em nosso coração. E escreva a sua lei em nosso coração e assim nós o amaremos. Ele escreve a sua lei em nossa mente e assim nós conhecemos toda a verdade que nos levará a obedecer, a verdade que nos levará a servi-lo, a verdade que nos levará à fidelidade. Desde 1844 não existe mais tempo. Não existe mais prazeres comuns. Não mais negócios comuns. Alguém disse, mas Mark, espere um momento. Estamos vivendo no tempo do fim desde 1844, mas isto é mais do que 150 anos. Deus disse para Noé, Noé, este mundo será destruído por uma enchente. E Noé pregou ao mundo por 120 anos. Mas a terra tem sido julgada por 120 anos porque a enchente está chegando. E nos últimos 150 anos a mensagem de Deus tem sido anunciada ao mundo e o tempo está acabando. Nós estamos nos aproximando da grande crise. Estamos nos aproximando do fim do mundo. Estamos nos aproximando da volta de Cristo. Nos aproximando agora dos últimos momentos do tempo da eternidade. E Jesus, nosso Salvador, está apelando para você e também para mim. Estamos vivendo no fim do tempo. Estamos vivendo nos últimos momentos do tempo. Jesus veio como era previsto na primeira vez. Ele foi batizado em 27 DC. Ele foi crucificado em 31 DC. O evangelho passou para os gentios em 34 DC. Não aconteceu um só erro nas profecias. E desde 1844, o tempo está acabando. Não é um acidente que nos últimos anos a Rússia se abriu para o evangelho. A cortina de ferro se abriu tão rapidamente, como um jogo de dominó. A Polônia, Hungria, Iugoslávia, abertas para o evangelho, como um milagre divino. Deus agora está começando a abrir a China. Existe uma rachadura no muro da China. Há pouco tempo eu estive com o grande privilégio de visitar a grande China. E quando eu estava visitando a China, eu visitei Robert Wong. Robert Wong estava na prisão por atividades contra-revolucionárias por 15 anos. Enquanto eu sentei e conversei com ele, eu conversei com este homem que possuía tão grande fé, uma fé tão radiante. Robert Wong me contou que nos primeiros 5 anos ele ficou preso na solitária. Ele não pôde conversar com ninguém por 5 anos. Antes de Robert Wong ser preso, ele estava noivo para se casar. E sua noiva disse para ele, não se preocupe, eu vou esperar por você. Não interessa quanto tempo ficará preso. Após 5 anos, foi permitido a Robert Wong receber uma visita por 5 minutos, uma vez ao mês. Ele podia escrever uma carta por mês com 100 caracteres chineses e isso era tudo. Naqueles tempos, na China, existia uma tentativa de se fazer lavagem cerebral, significa acabar com toda a sua herança cristã e a sua identidade cristã. E então, Robert Wong recebeu um número, todos recebiam um número. E um dia, Robert Wong estava no jardim da prisão. E ele ouviu alguém chamar, prisioneiro número 115. Aquele não era o seu número. Mas, de repente, ele se lembrou, 115. Este era o número do hino no meu velho inário chinês que dizia, dá-me a Bíblia. Na próxima vez que ele pôde escrever os 100 caracteres, no fim ele assinou prisioneiro 115. Aquela carta foi enviada para sua mãe. E ao lê-la, ela disse, prisioneiro 115, este não é o seu número.
Ele deve estar querendo nos mandar uma mensagem.